diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, Ele te chama, mesmo você não merecendo. Ele te chama, mesmo você sendo errado. Ele te chama, mesmo talvez com as suas intempéries temperamentais, que faz parte da natureza humana de todos nós. Mas Ele nos chama. E aqui eu faço uma abertura para também falar sobre o chamado de um homem em Atos 9. Quem nunca ouviu falar do chamado de Saulo de Tarso? É tão interessante nós observarmos que em Atos 9, nós vamos observar o Senhor dizendo assim: ei, Ananias, olha o que o Senhor fala: ei, Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, aonde tu encontrarás um homem orando, e esse homem, quando chegares lá, você vai chamá-lo. E aí automaticamente eu vou fazer um paralelo. Eu imagino que Ananias na hora disse assim: Senhor, porque na Bíblia fala que ele até questionou: Senhor, mas esse homem tanto mal fez para o povo e vai chamar Saulo de Tarso? E sabe o que o Senhor responde? Vai. Sabe por quê, queridos? Quando Deus separa e não tem ninguém que impeça que isso possa acontecer. Quando Deus nos chama à intimidade, quando Deus nos chama a um propósito, Ele nos chama voltados para aquilo que nós podemos, através do poder dEle, efetuar no meio aonde nós estamos. Deixa eu só te, talvez, interpretar o que eu acabei de dizer. Talvez você não vê valor em você. Talvez você não vê valor no irmão que está do seu lado. Talvez você ache que você não vai chegar a nenhum patamar. Mas Deus não precisa, como a Luane falou, ver cargos. Ele precisa ver servos. E Deus precisa de servos. Só que Ele não precisa de servos que só se voluntariam. Ele chama porque Ele quer. E o mais interessante desse texto, quando eu começo a estudar, que eu reparo, é que quando o Senhor chama Saulo de Tarso, Ele fala para Ananias como se fosse assim: não importa o que você pensa, importa o que eu penso a respeito dele. Já imagina Deus? Não importa o que o homem pensa a respeito do Alexandre, a respeito do irmão Fábio, a respeito do pastor, não importa. Importa o que eu penso a respeito dele. E o que o Senhor pensa a nosso respeito. E o que o Senhor tem ao nosso respeito. Qual é o nível da intimidade que Deus quer nos levar nessa noite? Qual é o nível do conhecimento que Deus quer nos
sua busca e ao seu desejo. Para uns, Deus vai dar assim e Ele vai transformar em imensidão. Para outros, Deus vai dar talentos assim e vai permanecer, e outros vão enterrar. Mas o que Deus quer nessa noite é que a gente entre na intimidade com Ele, que a gente entenda o poder que há nesse processo, nesse resultado. Porque esses homens aqui, eles só puderam entender a intimidade quando Jesus os chama e responsabiliza eles a exercerem coisas que Ele fazia. Daquele momento em diante, seriam eles que exerceriam o papel. Então eu, pastora Tânia, você, irmão, você, pastor Freitas, pastor Renato, cada um de nós temos um papel de exercer o que Deus quer. Pastor, e como eu sei, como que eu faço para entrar nessa intimidade em Deus? Busca, leia, se prontifique a ter desejo de Deus. Ore mesmo não querendo. Leia a Bíblia mesmo sendo que você não entenda nada. Venha para a igreja mesmo que o cansaço abata você. Diga não para o pecado que te consome a cada dia. Encontre em você tempo, porque Ele tem tempo para nós, irmãos. Nós somos uma geração que nós temos desculpas para tudo. Nós somos uma geração que nós temos desculpa para tudo. E tudo nós queremos justificar com a questão temporal. Mas eu quero te dizer, Ele não tem tempo de se esquecer de nós. Ele não tem tempo de pensar em dispensar de nós. Essa palavra nem sei em português se tem. Ele não tem tempo de deixar de pensar em nós. Melhorei. Isso significa que Ele pensa em nós exatamente 24 horas ao dia, 365 dias quando são normais, 366 quando é o ano bissexto. Ele pensa em ti, Patrícia. Ele pensa em nós, irmão Fatia. Ele não esquece de nós. Aí a pergunta é: por que eu estou aqui? Porque Ele pensa em mim e você. Porque se Ele não pensasse em nós, não nos quisesse, nós já teríamos sido consumidos e corrompidos por esse pecado que outrora consome essa geração. E Ele quer resultados nessa intimidade, igreja. Até quando ficaremos pensando se Ele é o Deus vivo? Por isso, quando nós falamos em intimidade, eu gosto de, na verdade, trabalhar 3 patamares. Pastor Jorge, deixa eu te falar a intimidade teológica, eu vou chegar lá. Eu falei da intelectual, que está aqui. Mas presta atenção no que eu quero falar para você. Para você ter intimidade com Cristo, você precisa crer. Você precisa crer que você é íntimo de Deus. Precisa ter intimidade com a encarnação de Cristo. Não é reencarnação, não, é encarnação. Você precisa acreditar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O que Lucas, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, Lucas, capítulo 2. Olha que interessante, irmãos. O que Lucas fala aqui é a representação melhor que explica o crer nessa encarnação de Jesus para a intimidade. Olha que interessante. Nós vemos aqui os pastores de Belém. No versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. O que cercou aqueles pastores? A glória. O que cercou aqueles pastores? Eu não ouvi. O que cercou? Vamos falar juntinho? A glória do Senhor. Meu Deus, deixa eu entender. Os pastores estavam ali. A glória veio, cercou aqueles pastores. No versículo 9 ainda diz: eles tiveram grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas
Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores estavam cercados do quê? Glória ao Senhor. E Jesus, envolto em um pano. Volta de novo. Tem certeza, pastor? Sim, a Bíblia fala. Os pastores estavam cercados da glória, mas Jesus envolto de um pano. Isso aqui é uma simbologia dentro do cristianismo, daquilo que é a substituição do que Deus fez para com o homem. O Verbo encarnou-se em homem. E aqui fica muito clara a magnitude daquilo que Ele fez para descer sobre nós, para que nós pudéssemos subir para Ele. Amém. Os pastores cercados da glória, Jesus envolto de um pano. E aqui nós temos o quê? A simbologia também da humildade. Então, se eu quero ser íntimo de Deus, se eu quero entender a encarnação do Verbo em si, do Cristo ressurreto sobre mim, eu preciso entender que eu preciso ser humilde como Ele é. Porque parece ao contrário do livro do Evangelho de Lucas. A glória poderia estar cercando Jesus e envolto de panos estar os pastores. Mas aqui a representação maior é que os pastores estavam cercados de glória e Jesus envolto de panos. Isso significa que Ele humilhou-se para que hoje eu e você aqui estivéssemos. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Aí eu abro parênteses: habitar não é hábito. Amém. Tem gente que fala: não, eu sou crente, eu vou na igreja domingo, eu levanto a mão, pratico e ainda recebo a bênção apostólica. Hábito. Ajuda. Ah, mas eu oferto e dizimo. Hábito. Obrigação bíblica. Ah, mas eu participo da escola de líderes. Hábito. Porque quando Ele habita em nós, nós fazemos por prazer. Quando Ele habita em nós, em nosso meio, nós vivemos a mesma identidade de Êxodo 19. Quando Moisés estava ali com o povo em Refidim, não é Meribá, está pastoreando, mas estava ali em Refidim, e nós observamos que ele pega ali os homens e fala: eu vou apresentar a Deus algo especial, eu vou levantar um tabernáculo para a glória do nome dele. E aí o Senhor diz para ele: pode levantar o tabernáculo, mas eu não quero habitar no tabernáculo, eu vou habitar no meio de vós. Amém. Isso significa que Ele não vai habitar em paredes, Ele habita em nós. Quando Ele habita só dentro da igreja, só serve no domingo, ou só serve quando está aqui, é hábito. Meu Deus, ajuda. Mas quando Ele habita no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida familiar, aonde eu chego, quando eu sou identidade de Cristo, significa que Ele habita em mim. Ajuda-nos. E aí eu represento a intimidade em Deus. Eu represento aquilo que Deus é em mim. Eu represento aquilo que realmente é a encarnação. Pastora, então o que é a encarnação? É Emmanuel, Deus conosco, Deus com a gente, Deus com a gente. Isso é encarnação. É nós vendo que Ele se fez homem para poder estarmos aqui. E muito me entristece, irmãos, quando nós só choramos na igreja porque uma Santa Ceia e nós lembramos: ah, hoje é ceia. E aí nós vamos: ah, então pegar o cálice e o pão. Irmãos, a Santa Ceia é todo dia. A morte de Cristo por mim e por você são todos os dias. A morte de Cristo por nós é todo momento, é toda hora, é todo instante, é todo segundo. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma intimidade falciana, como diz o povo aí. É falciana, pastora, né, Matheus? É a intimidade de quando eu estou na igreja. Desculpa, da marketing. Pode continuar apostando. Mas as fotos levantando a mão parece tanta unção. Não estou dizendo que não seja, porque eu também estou nas fotos. Só dei um exemplo. Mas a mesma unção das fotos dentro da sua vida 24 horas.
A mesma unção tem que ser quando falta o leite. A mesma unção tem que ser quando falta o dinheiro. E aí você tem que pagar o aluguel e você não tem. A mesma graça e a mesma unção que você sente no culto tem que ser aquela palpitação de você não ver quando chega o próximo culto. Se falta isso em você, estamos vivendo uma intimidade hipócrita, pequena, sem valor. E a intimidade hipócrita, pequena, sem valor, me distancia de Deus. Por isso que Davi, todas as vezes que ele orava, se você ler os Salmos, se você ler o livro de Samuel, se você pegar os livros de Crônicas, você vai ver como Davi expressa, quando Samuel expressa, quando o livro de Reis expressa, sempre assim, a vontade, a benevolência, a necessidade de ter Deus sobre mim, para que eu possa estar, sabe, me atraindo a Ele cada dia. A Bíblia diz que se as palavras estiverem em mim, Ele estiver em vós. Não é assim que a Bíblia diz? Se a palavra dele estiver em mim, e se Ele também estiver em vós, aí é aquela questão de olha para baixo, o que direis? Por que é assim, né? A gente só vai para baixo do pedir, mas é as palavras que precisam estar em nós, pastor Renato. É o incômodo de não conseguir sentir Deus. É o incômodo de entrar num culto e não saber nem aonde começou ou qual livro da Bíblia foi feita a primeira leitura dessa noite. O meu distanciamento de Deus talvez me leve a níveis de intimidades que talvez eu não consiga explicar. E a Bíblia fala sobre homens que provaram essa intimidade. Se eu tenho intimidade, eu sei que Ele é a autoridade absoluta sobre mim. Se eu tenho intimidade, isso dói muito para os crentes, perdão, os cristãos. Eu sei perdoar. Se eu tenho a humildade, a intimidade em Deus, nós falamos menos e ouvimos mais. Se eu tenho intimidade com Deus, eu pratico a verdade. E se eu tenho intimidade com Deus, Ele me incomoda. Está entendendo? Se eu tenho intimidade com Ele, eu sinto a ausência de estar com Ele. O grande vilão é conseguir sentir essa ausência. O grande vilão é chegar nesse patamar de dizer: epa, está muito normal, está muito cômodo. Sabe por quê, querido? O segundo ponto que eu quero aqui falar com vocês é: para quem tem intimidade com Deus, é preciso estar avaliando e o tempo todo buscando palavra. Eu vi um pastor dizendo assim: nossa, como nós vivemos tempos, surgiu uma história no carro, e aí nós vemos assim, como nós perdemos tempo naquele tempo, por uma situação. E a pergunta que eu faço, pega na sua memória, quanto tempo você perdeu algumas coisas? Com ensinamentos não que não valeram para nós agora. E eu também estou dizendo que nós precisamos ser neoteólogos, nós precisamos ser graduados ou doutorados, mestrados em teologia, não. Mas se eu não buscar a palavra, eu vou continuar vazia, eu não vou ter intimidade com Deus. Só pode ter intimidade com Deus, só pode conhecer Deus quem tem a palavra. Não existe crescimento em intimidade espiritual cristã sem palavra. Não existe como eu ter intimidade, ter resultados com o meu Deus, se a minha Bíblia só é usada no domingo. Não tem como eu ser alguém que possa falar, conversar, ministrar, abençoar, se eu não tenho conhecimento da palavra. Porque teologia, para muitos, às vezes fala assim: ah, não, é até chato, porque corrige demais, porque fala assim, não. Olha aqui, eu vou te mostrar. A teologia é a prática da vida cristã. Se você pratica a leitura da palavra, se você busca ler, você está praticando a teologia, o conhecimento e o crescimento da palavra. É o estudo de Deus. Pastor, mas na verdade o que eu preciso nesse momento, eu preciso entender, queridos, que o exercício da vida cristã sem palavra não é exercício. Não adianta nós falarmos que conhecemos a Deus se não conhecemos a palavra. Porque se nós pegarmos a palavra em João 14:23, nós vamos observar que ele fala bem assim: se me amas, vai ouvir as minhas palavras e vai obedecer. Se não obedece, então não é a minha palavra.
Mateus. Livro de Mateus. Eu quero rapidamente fazer uma explanação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar sobre 3 pontos nesses 5 capítulos. Eu falo de a intimidade com Cristo está resumida nesses 3 capítulos do livro de Mateus. Doeu, irmãos, para mim. Mas eu consegui fazer essa leitura no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra. Para ter intimidade com a palavra, tem prioridades. Não é só pegar a Bíblia, abrir e vou ler. E aqui eu vou te mostrar por quê. Vou te provar dentro da luz da palavra. Primeiro, capítulo 5 de Mateus, ele vai deixar muito claro dentro das bem-aventuranças. Mas se você pegar os versículos à frente, você vai observar que ele vai falar sobre reconcilia-se primeiro com o seu irmão. Se não houver reconciliação, se não houver perdão, se não houver a prática da paz e do amor em Deus, nunca a palavra frutificará em ti. Você pode ler ela 10.000 vezes, você pode ser o maior leitor da palavra, pode ler a Bíblia, desculpa a expressão, de cada rabo, de frente para trás, de trás para frente, mas se a sua vida não liberar perdão, você vai ser um sepulcro caiado, conhecedor da palavra, vazio de Deus. Vai ser conhecedor da palavra? Não, vai ser conhecedor de letra, mas não vai entender o perfil da palavra. Quer um exemplo claro? Abel fez um culto a Deus. Caim também fez um culto a Deus. Mas o culto de Caim não era ético, era estético. O culto de Caim mostrava, sabe, um grande espaço, uma grande coisa, uma grande cesta, sabe, aquilo que ele produziu. Na verdade, Caim teve estética de apresentação do culto a Deus. E Abel, pastora, ele teve a humildade, a simplicidade de dar aquilo que ele tinha de melhor, tempo a Deus, palavra, vida, entender, mesmo que ainda não havia, mas o verbo habitando nele e não sendo o hábito. Pastora, quando tem crente estético? Tem. O culto é bonito. É tudo muito programado e bacana. É tudo na hora, certinho, cronometrado. Acende-se as luzes, apagam-se as luzes, entra não sei quem, bota a placa, faz um sorriso. Isso é estético. Deus não está procurando nesse tempo uma geração de cristãos estéticos. Deus está procurando cristãos éticos, perdão. Deus está procurando cristãos éticos, que valorizem a palavra, que leiam a palavra, que vivam a palavra, que comam a palavra, que clamem pela palavra. Por isso, quando eu ministrei aqui aquela canção, eu estava tarde em casa, várias vezes, entoando a canção e dizendo: Senhor, será que eu sou digna de cantar essa canção? Até que o Senhor venha, eu vou me gastar na tua presença ou vou gastar tempo para esse mundo? Porque nós cantamos por cantar a Deus. É uma geração de eu amo Deus. Deus é lindo, Deus é amor. Deus desce, Deus sobe, Deus faz. Lê a palavra. Não tenho tempo. Eu faço tudo, eu produzo, eu faço jogo de luz, eu faço parte da propaganda. Leu a Bíblia? Não tenho tempo. Deus não está preocupado com a estética cristã. Deus está preocupado com a ética cristã. Até quando nós vamos dar desculpas ou vamos aproximar-nos e sermos íntimos de Deus? Até quando nós vamos precisar de alguém falar para nós lermos um livro da Bíblia para podermos, sabe, sentir o prazer? Até quando? A Bíblia fala, eu só decordo sobre essa fala interrogativa. Até quando? Até quando continuaremos com mentiras expostas entre nós? Dizemos que somos cristãos, mas no nosso trabalho nós falamos orgias, palavras mundanas, cantamos canções para esse mundo, não damos testemunhos de Cristo. Depressão
Hoje eu estou bem, óculos escuros. Hoje eu estou mal. Passa maquiagem para ficar com olheira. Desculpa. Até quando vamos ficar usando pretexto para explicar um texto que tem contexto dentro da palavra? Aleluia. Glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós vamos no capítulo 5, reconciliar com seu irmão, depois continuar. No capítulo 6, ele fala para nós buscarmos o reino de Deus. Quando eu quero intimidade com Deus, eu busco o reino de Deus. E quando eu busco o reino de Deus, essas coisas são acrescentadas, não são as coisas. Quem lê a Bíblia direito vai entender, não são os artigos as, e sim o pronome essas. Significa que são essas coisas: comer, beber e vestir. Tem crente que lê a Bíblia e fala: nós vamos buscar o reino de Deus, ele vai trazer a bênção para mim. Levanta de madrugada, vai estudar, vai trabalhar, vai ofertar, vai valorizar o que Deus te deu e não reclame. Sabe por quê? Aqui a Bíblia não fala para nós buscarmos o reino de Deus e as coisas são acrescentadas. Ele fala assim: eu busco o reino de Deus e não as coisas, essas coisas serão acrescentadas. E por último, capítulo 7 de Mateus, ele fala o que mais quebra os cristãos: tire a trave dos seus olhos. Você quer corrigir quem se você não foi corrigido? Você quer exortar quem se você não aceita a exortação de Deus? Você quer falar sobre palavra com quem se você não lê a palavra? Você quer orar como se você não tem intimidade com Deus? Você quer uma vida regalada de bênção se você não tem uma vida regalada de abundância para partilhar com o irmão? Ser pouco caiado, mão vazia, mão fechada para a obra de Deus. Não oferta, não dizima, não participa de nada e ainda quer falar da obra de Deus. Tira a trave dos seus olhos, para depois você ter intimidade com Deus. Então, quais são as ordens de Mateus aqui, para nós entendermos através da palavra? Primeiro, capítulo 5, reconciliar com o irmão. Capítulo 6 de Mateus, buscar o reino de Deus. E no capítulo 7, tirar a trave dos olhos. Dói, né? Ai, ai. E para finalizar, para ter intimidade com Deus, implica na intimidade da sua santidade. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia que eu falo. Marcos 9, versículo 2. A transfiguração de Jesus. E nessa transfiguração ele leva apenas 3 novamente ao monte. Aquele que faz parte da Getsemane: Pedro, Tiago e João. Tiago, João e Pedro. Então você vai ver direitinho. Vamos ler. É Tiago e João, né, pastor? Estou correndo contra o tempo. Faltam 7 minutinhos. Já vou entregar. Aleluia. Marcos da minha Bíblia está aqui. Eu falo que subiu. Está aqui. É aqui toda a marcação da Bíblia e glória a Deus. Aleluia. Eu amo vocês, irmãos. Eu amo vocês. Graças a Deus. Eu amo porque quando eu pedi a Deus que Ele me confirmasse o que o pastor falou, eu comecei a ensaiar a canção e Deus foi me dando. Essa palavra já estava quando eu li o livro de Marcos. Essa palavra ficou. E no dia da escola de livros eu queria ter vindo para falar sobre essa parte. Ele já tinha me dado essa palavra, essa mensagem. E aí quando foi passando o dia, a gente está cantando que eu sou exclusividade dele, eu vivo só para ele. Eu entendi o que Deus queria fazer através da minha vida para abençoar a sua, mas Ele fez primeiro em mim, me chegou primeiro. Doeu, mas valeu. Amém? E aqui eu
intimidade com Ele e nos deu uma obrigação agora: buscar a palavra. Então não tem promessa sem busca, irmãos. Não tem caixinha de promessa melhor do que essa palavra. E aí finaliza dizendo assim: e as suas vestes. Vou ler de novo, 2. E 6 dias. Tá bonita a minha foto? Obrigada, gente. Olha esse lado, bonito. Eu não gosto desse lado, irmãos. Não gosto desse nada, pastor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo. Em extremo. Sabe o que é em extremo? Significa que nenhuma alvejante desse mundo, nenhum sabão em pó vende, nenhum olá ou ola, nenhum Tixay ou qualquer produto que venda, que é mais caro, R$46, um Downy, vai transformar em branco o que Jesus fez naquele momento ao subir ao monte e transfigurar-se. Ele transformou-se. E o que acontece? Ele se tornou em extremo. As vestes dele brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Meu Deus. Irmãos, os discípulos viram isso. Viram ele se transfigurar, viu que estava dentro dele. Ele chamou esses 3 para subir e ficar a sós em particular. A minha pergunta é: quantas vezes na sua casa você chamou Jesus para ter um particular, só você e ele? Não dá tempo, na hora do almoço. E Jesus está esperando você chamá-lo para a intimidade, para que você possa ver o que Ele quer fazer para ti. Até quando ficaremos ouvindo e não colocaremos isso em propósito? Aqui nós vimos a graça dele emanada. Aqui nós vimos que Ele é luz. Aqui Jesus chama os discípulos para chegar a uma intimidade, a um ambiente sobrenatural. E Deus nos chama nesta noite para um ambiente sobrenatural. Fique bem. Como que eu busco a santidade? Primeiro ponto: leia as Escrituras. Como que eu busco a santidade? Conheça o Cordeiro. Como que eu busco a intimidade? Viva um encontro com Deus. Como que eu busco para ter a santidade? Busque o poder do Espírito para que a santificação seja manifestação sobre a sua vida. E quando eu falo dessa manifestação, não estou falando de línguas estranhas, estou falando de mudança de postura e de vida. O resultado daquele que busca intimidade com Deus está pautado nessas bases. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor falaste aos nossos corações. Aqui o Senhor colocaste um